Oi, gente. Boa noite. A paz de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Irmãos, eu acabei de chegar do culto, tá frio, tomei um chazinho pra vir aqui postar a palavra do Senhor, né? Eu já tinha postado de manhã, Jó, né? No capítulo 28, fala sobre a verdadeira sabedoria, que é um dom de Deus, né? Então é o Senhor que nos dá a sabedoria. Ela é revelada a partir da busca que nós buscamos ao Senhor, amém? Então Jó, ele está falando sobre a sabedoria de Deus, né? E também respondendo aos que estavam acusando ele, né? Diante da dor, da situação que ele estava passando, tem um momento que Jó começou a falar de Deus, né? E tipo, começou a justificar a sua dor, algumas coisas ficou lembrando no passado, mas foram assim os momentos, mas significa que ele perdeu a fé em Deus, amém? Então aqui Jó fala que no capítulo 27, ele fala, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Perdão. Aqui no capítulo 26 ele fala assim, o Senhor, quando determinou, o Senhor já está falando, quando determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago do trovões. O Senhor determinou. Ele estava falando sobre a sabedoria de Deus, o que Deus criou, o que Deus fez sobre as faces da terra. E tudo está no poder de Deus, amém? Eu não vou ler todo o texto, porque é maravilhoso. Vocês podem ler, que você vê que Jó está falando sobre Deus. Ele está descrevendo o poder de Deus, tudo que Deus fez, o poder é dele, emana dele. Então tudo é dele, o dom é dele, a glória é dele, aleluia. Então ele falou assim, então no 27, então viu ele a sabedoria e manifestou, estabeleceu-a e também enquadrinhou, né? Então enquadrinhou significa revelar-se, né? Então ele enquadrinhou, então ele também colocou limites, né? Também nós não é tudo nós sabemos, é Deus que nos revela, nem tudo Deus vai nos revelar, né? É o que Ele quer, o Pai quer para nos ser revelado sobre as nossas vidas, amém? Então o Senhor fala também no 28, e disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Ele sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que obedecer, ouvir a voz de Deus, né? E guardar os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos é nós não transgredir a lei de Deus. Porque como nós transgredimos a lei de Deus, nós pecamos contra Deus. E as consequências são seríssimas, né? E nós vamos colher aquilo que nós plantamos, as escolhas erradas que nós fizemos. Mas também o Senhor fala que aparta-se do mal. E apartar-se do mal é um entendimento. Então a gente vai saber que quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, guardamos o mandamento do Senhor e somos obedientes ao Senhor, nós sabemos separar o que está certo e errado. Nós começamos a enxergar aquilo que não é bom para nós. Então nós se afastamos do caminho do mal, né? Nós se desviamos dos caminhos do mal. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas vai lá que é bom para você, você vai ver. Não é, não vá. Se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, não vá. Então você se desvia do caminho do mal. A gente tem que fazer essas coisas daqui para frente. A gente, quando aceita Jesus, a gente é uma nova pessoa, é mudada, é transformada. A gente vai fazer aquilo que é da vontade de Deus. Quando aquilo não é da vontade de Deus, sabe que nós estamos errando, nós estamos buscando as influências malignas desse mundo, as coisas do mundo, nós se afastamos da presença de Deus, é isso que o inimigo quer. Nós se afastamos da presença do Senhor. Nós não podemos se afastar da presença, nós precisamos de Deus, nós somos dependentes de Deus, do amor e da misericórdia de Deus todos os dias. Deus é Deus sem nós, mas nós sem Deus somos nada, todos estamos perdidos. Nós precisamos da presença de Deus sobre nossas vidas. É Ele que vai nos proteger, a força, a segurança, porque Ele Deus é a nossa força, amém? Glória a Deus, eu falo todo dia para Deus que Ele é minha força, e Ele que nos fortalece a nossa vida, né? Que nos ajuda, que nos sustenta a nossa vida, nos cura, nos liberta, nos salva, é o Senhor. Nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a sabedoria que Deus nos fala através da palavra dEle é quanto mais você buscar Deus, né? Quanto mais você orar, jejuar, ter a sua vida voltada para as coisas, confiar na palavra dele, não duvidar da palavra do Senhor, as coisas vão acontecer e o próprio Deus, o Senhor, ele vai se revelando sobre as nossas vidas. O que Deus quer de nós, ele quer intimidade com nós, né? Mas como nós temos aqui Jó, ele tinha uma certa intimidade com Deus no texto, porque ele falava com Deus, ele argumentou, né? Ele mostrou a causa dele. A gente vai ver que ele vai ter umas passagens que ele conversa com Deus, mas ele também coloca sempre Deus acima. Olha só, ele vai falando, ele vai se justificando e ele vai colocando o Senhor acima. Essa que Deus quer na nossa vida. Por mais que as consequências virão sobre a nossa vida, por mais que as situações da nossa vida sejam difíceis, mesmo assim, em vez de nós murmurar, a gente pode falar, meu Deus, não sei porque eu estou passando, mas eu sei todas as coisas.
né? Eu estou passando essa situação, mas você está no seu controle. Não, exalte o nome do Senhor. Mesmo que você esteja num momento de fraqueza, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Claro que nós vamos questionar algumas coisas que acontecem, não entender também, porque nós não vamos entender. Mas se você conversar com Deus, o problema que você está passando, mas você apresentar ao Senhor, mas de uma maneira de adorar a Deus, falando que nem Jó foi falando e foi exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele falava dos seus problemas no momento que ele foi falando apresentando a situação da vida dele, o porquê que estava acontecendo, mas ao tempo ele começou a falar que o Senhor está no seu trono, na glória, ele começou a falar do Senhor. O Senhor caminha sobre ele começou a falar, então a gente vê que ele exaltava o Senhor, mesmo que ele estava justificando, ele queria saber do problema, por que aquela situação, mas ele estava exaltando o nome do Senhor. É assim que Deus quer que nós, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos passando uma situação difícil, uma prova, nós estamos glorificando o nome de Deus, né? Nós estamos exaltando o nome do Senhor, sabendo que Ele sabe o que faz. E tudo no controle da mão de Deus. Nada passa despercebido do Senhor. Então, a sabedoria também, Deus fala que ela não pode ser comprada. Ela não põe nenhum ouro nesse mundo. E ela também não vai ser pessoas que são teólogos, inteligentes, pessoas estudadas, muitos assim, diplomadas. Não. E ela também não vai ser também riqueza. Não se tem sabedoria em riqueza e nem em poder. Não. A sabedoria, ela vem de Deus. É o próprio Deus a sabedoria, né? É Ele que nos revela através do que? Nosso coração. E quanto mais humilde nós ser, reconhecer nossas falhas, e querer fazer o melhor para Deus, e oferecer o nosso melhor para Deus, a nossa oferta, a nossa adoração e a nossa confiança no Senhor, mais o Senhor vai se revelando sobre nós. E mais Ele vai mostrando o que está oculto, escondido dentro da nossa vida, que nós temos que mudar, ser transformado, moldado por Deus, amém? Então é isso que Deus quer de nós. Então a palavra de Deus, ela nos revela que Deus nos dá dons, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Os dons de Deus vêm sobre nós. A partir do momento que nós buscamos a Deus, vivemos de acordo com a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, e se afastamos do caminho do mal, né? Se apartamos dos caminhos do mal, né? Pedimos a Deus que nos dê proteção, né? E nos guia, que não deixe nós desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós sigamos sempre o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, eu falo, seja o nome do Senhor. E que Deus nos proteja, né? E nos guie, nos dá direcionamento através da sua palavra, né? E nos revele para nós aquilo que nós ainda não sabemos, né? Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós abundantemente a cada dia sobre a nossa vida e vai mostrando, vai nos ensinando que nós queremos a sua presença cada dia mais sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra de Deus, tá? Confia no Senhor, o próprio Deus, Ele sempre nos ensina que para nós a sabedoria, ela vem dEle, né? E é Ele que nos revela através da nossa oração, do nosso temor a Deus. Nós temos que temer a Deus, né? Nós temos que exaltar o nome do Senhor, agradecer, ser grato a Deus, ser bondoso, caridoso, perdoar uns aos outros também. Isso faz parte da sabedoria, porque Jesus, Ele é amor, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos conforta, Ele nos cura, Ele nos ajuda, Ele nos restaura, Ele nos ilumina. É Ele que nos cura, Ele nos dá e nos perdoa nossos pecados, nossas transgressões. Ele quer que nós façamos assim, sejamos exemplo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém.